Queridos, vamos abrir a palavra em Romanos capítulo 5, nós vamos ler apenas um versículo. Este versículo que servirá de base ao nosso estudo da palavra nessa noite. Romanos capítulo 5, versículo 1. Quero convidá-los a que leiamos juntos, bem fortes, bem animados, Romanos 5, 1. Leiamos? Encontraram? Romanos, capítulo 5, versículo 1. Amém? Leiamos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e aplique sua palavra em nossos corações. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos por estes momentos tão preciosos que nós estamos passando na tua casa. Obrigado a Deus porque sentimos nosso coração ser aquecido a Deus por estarmos louvando, bendizendo, adorando, ouvindo a tua palavra, buscando a tua face em oração. E estamos certos de que agora o Senhor tem uma mensagem muito especial para cada irmão e irmã, para cada visitante, para cada um que está participando da nossa live. Faze, Senhor, esta palavra prosperar conforme o teu propósito. Que tudo quanto em mim venha a prejudicar, ó Deus, isto, que o Senhor retire, anule, que tão somente o teu recado bendito e santo seja ouvido nesta noite. Ilumina-me e ilumina os irmãos que aqui estão, para que nós possamos sair edificados, com os nossos corações alegres, com os nossos corações, ó Deus, repletos do Senhor e da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nosso tema hoje, meus queridos, é paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Qual é a pior de todas as guerras? Se considerarmos as guerras ocorridas no mundo, talvez possamos elencar a Segunda Guerra Mundial como a pior de todas as guerras. Pelo seu tempo de duração, pela qualidade bélica daquilo que foi empregado, pelo desenvolvimento tecnológico que foi usado para o mal e pela quantidade de pessoas que morreram. Mas, meus queridos, a pior de todas as guerras não é a Segunda Guerra Mundial. O pior de todos os conflitos não é o da Segunda Guerra Mundial. O pior de todas as guerras e o pior de todos os conflitos é o conflito do homem com Deus. E a guerra que o homem trava com Deus. Essa guerra, meus queridos, impede o homem de encontrar o seu verdadeiro propósito aqui sobre a face da terra. Essa guerra faz com que o homem viva como um miserável, tateando no escuro em busca de luz. Essa guerra e esse conflito faz com que o homem se agarre em falsas tábuas de salvação, enquanto caminha para a sua própria destruição. Esta guerra e esse conflito faz com que o homem, muitas vezes, se afunde e se chafurde em tremedais de lama e em poços de perdição. Observem os seres humanos. Notem aqueles que estão vivendo no presente século. A maior de todas as guerras e o maior de todos os conflitos é esta guerra e esse conflito que eles estão vivendo contra Deus. Olhe para o mundo, mas olhe como um bom observador. Nós veremos como bons observadores que muitas pessoas, meus queridos, em seu egocentrismo, em sua egolatria, se mostram nas redes sociais como pessoas felizes, como pessoas bem-sucedidas, como pessoas que estão em paz. Mas são pessoas que escondem sobre a máscara da face o seu conflito com Deus, a sua falta de paz. Queremos enfatizar, meus queridos, baseados neste versículo, 3 pontos. O primeiro deles, o homem está em guerra com Deus, e esta é a pior
de todas as guerras, é o pior de todos os conflitos. É uma afirmação forte demais? Pode parecer uma afirmação forte demais. Pode parecer também uma afirmação assustadora. Mas todos quantos são nascidos de Adão e Eva estão em conflito com Deus, certamente estão. Isto porque estes obedecem à sua própria vontade, obedecem aos seus próprios desejos. Isto porque estes estão sob a influência do seu ego, sob a influência do mundo e sob o poder de Satanás. E por que é tão nocivo, tão prejudicial, tão devastador, tão terrível estar em conflito ou em guerra com Deus? Preste atenção, porque o homem só encontra plenitude de vida, de alegria e de paz quando vive de conformidade com a vontade de Deus. Vou repetir: o homem só encontra plenitude de vida, de alegria e de paz quando vive em conformidade com a vontade de Deus. Sim, os homens que estão no mundo, que não conhecem Jesus, se mostram rebeldes contra Ele, estão em guerra contra Ele, estão em conflitos contra Ele. E esta guerra e estes conflitos se manifestam, meus queridos, de duas maneiras: de uma forma passiva e de uma forma militante. Passivamente, as pessoas se rebelam contra Deus quando tentam viver segundo o seu próprio entendimento, quando tentam viver seguindo o seu próprio coração, quando tentam viver servindo aos desejos dos seus pensamentos e da sua carne. Mas, ativamente, estas pessoas se mostram rebeldes contra Deus quando elas, através das suas atitudes, através do seu comportamento, ofendem a santidade de Deus, negam a Deus, negam o seu bom senso, negam a lei moral de Deus e agem flagrantemente contra a vontade do Senhor. Enquanto, preste atenção, nós não tivermos uma experiência salvadora com Jesus Cristo, e se esse é o caso de alguém que está me ouvindo, esta pessoa estará em rebeldia contra Deus, em conflito com o Senhor, e não encontrará verdadeira paz no seu coração. Meus amados, isto porque vivem contra aqueles a quem a deviam abraçar como Salvador, como Senhor e como Pai. Há no Antigo Testamento um exemplo clássico de alguém que viveu grande parte da sua vida em guerra com Deus: Jacó. Jacó foi escolhido por Deus desde toda a eternidade. Foi dito aos seus pais, enquanto ele estava no ventre materno, que nele seria formado o povo de Israel. E certamente, meus amados, este era o plano de Deus. No entanto, Jacó não descansou no plano que Deus tinha para a sua vida. Ele achou que o seu próprio entendimento, que as suas próprias forças, que o seu próprio modo de fazer eram mais importantes do que o entendimento, a força e o modo de fazer divino. Ele achou que poderia dar uma ajuda ou uma mãozinha ao Espírito Santo para que ele cumprisse os planos e propósitos de Deus na sua vida. Deus, de alguma maneira, lhe daria o direito de primogenitura, mas ele, valendo-se de um momento de fraqueza do seu irmão, quando este havia retornado de uma caçada mal sucedida, estando com fome, comprou o direito de primogenitura, negociando-o com o seu irmão por um prato de lentilhas. Esaú foi profano ao vender o direito de sua primogenitura por um prato de lentilhas. Jacó foi um aproveitador e enganador, por se valer desta condição, desta situação, para adquiri-lo. Notem, Deus reservaria com certeza a bênção de Deus a Jacó, mas ele, valendo-se da cegueira do seu pai, disfarçou-se como se fosse o seu irmão e apresentou ao seu pai, recebendo uma bênção do
seu pai a bênção familiar. Quais as consequências disso? Teve que fugir, teve que ir para uma terra distante e passou inúmeras experiências desastrosas, onde também foi enganado por seu sogro Labão. Meus amados, mas houve um ponto crucial na vida de Jacó, quando ele retornava para a terra de Canaã. Ao passar por um vale chamado Val de Jaboque, eis que se apresentou contra ele um homem, e ele lutou com esse homem durante toda a noite, sem perceber contra quem estava lutando. E ali havia uma cristofania. Jesus Cristo havia aparecido ali e lutado com Jacó naquele lugar. Ao final da manhã, o Senhor tocou-lhe na articulação das coxas e ele passou a mancar. E quando os seus olhos foram abertos e ele percebeu que era o Senhor, ele disse: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Notem, durante toda a sua vida ele havia lutado contra o Senhor até aquela manhã, até aquele momento. A pergunta é: até quando você viverá em luta contra Deus? Até quando você viverá em conflito com Deus? Até quando você vai confiar no seu próprio entendimento e nas suas próprias forças para direcionar o seu caminhar e o seu destino aqui na terra? Até quando você achará que por você mesmo você vai cumprir o seu propósito? Até quando você tentará impor a sua forma de agir ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso? Até quando você resistirá e encontrar verdadeira paz em seu coração? O homem está em guerra e está em conflito contra Deus. Mas notem, o texto vai nos dizer que somente em Cristo há reconciliação, justificação e paz. Eu quero que você olhe agora para alguns versículos na Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19. Notem que palavras maravilhosas o apóstolo Paulo nos traz. E que declarações abençoadoras são estas. 2 Coríntios 5,18, apenas a primeira parte. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. 2 Coríntios 5,19, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A este mundo em guerra com Deus, a este mundo em conflito com o Senhor, a mim e a você, se estivermos em guerra e em conflito com o Senhor, por não ter recebido a Jesus como nosso Salvador e Senhor. Eis que a palavra nos diz: Deus em Cristo veio a este mundo para nos reconciliar consigo mesmo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. A única forma, meus queridos, pela qual aqueles que estão distanciados e separados de Deus por causa dos seus pecados, a única forma de serem reconciliados é através de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que criou a possibilidade de nós nos aproximarmos de Deus. É Ele que criou a possibilidade de eu e vocês buscarmos a face de Deus. É Ele que nos deu o livre acesso ao Pai. É Ele que nos deu a liberdade de chamar a Deus de o nosso Pai. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, nós lemos: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É porque Jesus veio a este mundo para te reconciliar com Deus, que você, criatura de Deus, pode ser chamado filho de Deus. É que você, que estava em guerra e conflito com Deus, pode ser reconciliado com Ele. Deus estava em Cristo reconciliando consigo a mim, a você e ao mundo. Meus amados, não sem razão Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
ninguém vem ao Pai, ninguém é reconciliado com o Pai, ninguém é feito filho de Deus, senão através de Jesus Cristo. E como Jesus Cristo fez isto? O texto responde-nos, justificando-nos. Justificados, pois, diz-nos o texto. Meus queridos, Deus, quando olha para mim, para você, se já entregamos nossa vida a Jesus, se já o recebemos como nosso Salvador e Senhor, Ele já não nos vê como pecadores, Ele nos vê como justos. Justificados, pois, nós somos através de Cristo. E essa justificação nós não podemos alcançar pelas nossas próprias obras, porque elas são ineficientes e insuficientes. Nós não podemos alcançar pelas nossas próprias forças, porque elas são débeis e inúteis. Notem o que o profeta Isaías, lá no capítulo 64, versículo 6 do seu livro, afirma. Se os irmãos quiserem conferir, Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Notem, assim o homem sem Deus, assim o homem sem Jesus Cristo, assim éramos nós, assim são aqueles que não se encontraram com o reconciliador. Podem praticar obras de justiça? Podem, e pela ação do Espírito Santo, de modo geral, na vida daqueles que não são de Cristo, eles muitas vezes praticam atos de justiça, mas estes não são suficientes para reconciliá-los com Deus. Por quê? Porque as nossas justiças, por melhores que sejam, são como trapos imundos diante de Deus, e somos nós arrebatados pelas nossas iniquidades. Ora, duas coisas seriam necessárias para que eu e vocês fôssemos vistos como justos por Deus, por nós mesmos, pelas nossas próprias forças. E quais seriam estas duas coisas? A primeira, vivermos uma vida de perfeita obediência diante de Deus. A segunda, oferecer um perfeito sacrifício como salário do pecado que entrou no mundo. Ora, eu e vocês não conseguimos viver essa vida de perfeita obediência. Eu e vocês não conseguimos oferecer um sacrifício agradável a Deus, um perfeito sacrifício a Deus pelo pecado. No entanto, estas coisas que eram impossíveis a nós, foram tornadas possíveis através de Cristo, através de Jesus. Romanos 5, 18 a 19, por gentileza, abram os irmãos. Notem a beleza desta comparação feita pelo apóstolo Paulo nestes versículos. E talvez assim seja mais fácil compreender como em Adão nos tornamos pecadores e condenados ao inferno, e como em Cristo nos tornamos justos e destinados aos céus. Notem a palavra de Deus. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Se nós estávamos em Adão, e se em Adão herdamos o pecado e a condenação do pecado, também estamos em Cristo. E em Cristo herdamos justificação, em Cristo herdamos vida eterna, em Cristo herdamos salvação. Agora notem o que Isaías já dizia lá no capítulo 53, versículo 5, a segunda parte, apontando para o Jesus que viria. Notem meus queridos, a riqueza desta afirmação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meus queridos, somente em Cristo a reconciliação, somente em Cristo a justificação, somente em Cristo a paz. Todos quantos vivem em guerra com Deus, em conflito com Deus, em Cristo Jesus é possível reconciliação, é possível justificação, é possível a paz. Mas como isso pode ser realidade na minha vida?
Como eu posso experimentar isto? Como isto pode deixar de ser apenas uma história que eu ouço ou uma mensagem que é pregada? Como isto pode ser parte da minha existência? Como eu posso ter desta maravilhosa reconciliação, justificação e paz? O texto nos responde: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Note, meus queridos, que a causa objetiva pela qual podemos ser justificados é Cristo. Se Cristo não tivesse vindo, não tivesse obedecido perfeitamente a Deus, não tivesse oferecido um perfeito sacrifício no meu lugar, no seu lugar, jamais nós poderíamos ser justificados. Jamais poderíamos ser reconciliados e jamais poderíamos ter paz. A causa objetiva de termos nós esta paz é Cristo. Mas a causa subjetiva, pessoal, particular, a causa que nos faz nos apropriarmos deste maravilhoso presente é a nossa fé. Por isso o texto diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. E friso: justificados, pois, mediante a fé. A questão mais importante, portanto, a todos que me ouvem nesta noite é: eu coloquei a minha fé naquilo que Jesus Cristo fez por mim? Eu confio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador? Eu confio no preço que Ele pagou na cruz para que a minha dívida impagável fosse quitada com Deus? Eu me aproprio da bênção de ter os meus débitos efetivamente cancelados, porque Ele afirmou na cruz que tudo está pago? Se não fiz isso ainda, eu estou em guerra com Deus. Se não fiz isso ainda, eu estou em conflito com Deus. Se não fiz isso ainda, eu estou tentando impor a minha vontade, o meu projeto de vida a Deus. Meus queridos, se eu não fiz isso ainda, eu estou trilhando os meus próprios caminhos, em vez de entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele e descansar nele, sabendo que o mais Ele fará. Mas talvez alguém esteja questionando: pastor, o que é essa fé salvadora? O que é este entregar? Que fé é essa? Há uma história fictícia, e os irmãos vão perceber porque é fictícia. Desconheço a autoria, mas ela ilustra muito bem esse passo que é chamado de fé. Um alpinista, ele escalava uma montanha alta e íngreme. À medida que escalava nessa montanha, caía a tarde e a noite se avizinhava. E ele ia afixando grampos pelos quais passava uma corda que o sustentaria caso ele tivesse alguma queda. Caso as suas mãos falhassem e ele não conseguisse se agarrar na próxima escarpa rochosa e então caísse, aqueles grampos sustentariam o seu peso e salvariam a sua vida. Num determinado momento, as suas mãos não suportaram se agarrar na escarpa, se soltaram e ele caiu. E então, com o seu peso, diversos dos grampos que haviam se fixado foram se soltando, para o seu desespero, até que um dos grampos conseguiu sustentar o seu peso. Mas já era noite e estava fazendo muito frio. E se ele permanecesse ali, pendurado naquela corda, naquela rocha, ele com certeza morreria de hipotermia. Ele estava machucado. Ele não tinha forças para se agarrar na rocha novamente, procurar um abrigo, procurar um lugar onde pudesse descansar e passar a noite e se agasalhar. E então ele começou desesperado a clamar: Senhor, por favor, me socorra. Senhor, por favor, me socorra. Senhor, por favor, me socorra. Então ele ouviu uma voz aos seus ouvidos dizendo: corte a corda.
Ele não acreditou no que estava ouvindo. Como cortar a corda e morrer numa queda que esmagaria o seu corpo sob a base daquela rocha? Corte a corda, insistia a voz. Confiando no seu próprio entendimento, confiando na sua própria razão, ele se recusou em cortar a corda. E no outro dia ele foi encontrado morto, congelado, estando apenas a 1,5 metro do chão. Meus amados, embora esta história seja fictícia, e certamente o é, porque caso contrário não saberíamos essas informações, mas embora esta história seja fictícia, ela ilustra muito bem o que muitos fazem quando ouvem a voz de Cristo falando ao seu coração. Confie em mim para a salvação. Deixem de crer e confiar no seu próprio entendimento e em suas razões. Confie em mim, dependam de mim para receber a vida eterna e o céu. Confie em mim, pois por vocês mesmos vocês perecerão, não serão salvos. Eu sou seu único e suficiente Salvador, e eu sou poderoso o suficiente para te suportar. Muitos preferem não dar o passo de fé. Muitos preferem não cortar a corda. Muitos preferem não fazer esta entrega. Então eu quero perguntar: que cordas você precisa cortar para que realmente você encontre a salvação? Que cordas você precisa cortar para que seja reconciliado com Deus? Que cordas você precisa cortar para ser declarado justo? E sobretudo, que cordas você precisa cortar para ter a maior, a melhor, a mais profunda, a mais abrangente e a mais duradoura paz que você pode conhecer? Disse Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Fé é cortar a corda. Concluindo, amados, quem é Jesus para você? Você tem plena certeza de quem Ele é e do que Ele veio fazer? Você compreende que Jesus veio te reconciliar com Deus, te declarar justo perante Deus, e veio para ser o seu único e suficiente Salvador? Você compreende que há um mundo em conflito, em guerra contra Deus? A mim e a você, que talvez estejamos em conflito, de guerra contra Deus, Ele veio trazer o maior e melhor de todos os presentes, as boas novas de alegria e a paz na terra entre os homens. Você descansa no amor, na graça, na misericórdia e naquilo que Jesus Cristo fez para a sua salvação? Notem, ou você tem a Jesus e encontra salvação, vida eterna e paz, ou nesse mundo, por mais coisas que você tenha, você não terá nada. Que Deus nos abençoe. Amém.